Olá, pessoal. Estamos aqui neste ano, de comemoração dos 50 anos da ACAP, fazendo essa série de ACAPcast sobre a reforma tributária, trazendo esse conteúdo tão impactante e relevante nesse momento para a nossa área de contábil empresarial. Estamos aqui com duas convidadas, a professora Simone, a doutora Suênia, que vão nos ajudar a abordar esse tema. E hoje, especialmente falando o nosso tema de hoje vai ser da lei ao operacional, corta. O nosso tema de hoje, da lei ao operacional, como o regulamento do IBS-CBS impacta diretamente nas empresas. Eu me chamo Maraísa Martins, fazemos parte da ACAP, somos diretoras da ACAP, juntamente com a Érica, e a gente vem de uma série de episódios, esse é o nosso terceiro episódio. Aproveito para que quem não assistiu o episódio 1 e 2, volte e assiste, porque são todos com assuntos importantes, impactantes e que já estão na prática da reforma tributária. E hoje a gente trouxe uma visão contábil e uma visão jurídica sobre a regulamentação do IBS e da CBS, que é o nosso ponto-chave, né? E se imaginava que a gente teria aí, quando a lei saiu da reforma tributária, até porque foi um tema que passou muitos anos, né? Se falando de uma reforma tributária no nosso país. E quando a lei saiu, se imaginou que levaria muito tempo para que, de fato, fosse regulamentada e passasse a fazer realmente parte das empresas do nosso cenário contábil, jurídico e empresarial. Mas não, a gente já tem a regulamentação, ela saiu no dia 30 de abril, e a gente já precisa que hoje, nesse episódio, o nosso intuito é justamente mostrar o que é que já está valendo na reforma tributária, o que é que vai impactar já agora em 2026 e o que é que as empresas precisam se preparar para 2027. Então, a gente está aproveitando esse momento para realmente esclarecer, não apenas para contadores, mas a gente ter essa visão contábil, essa visão jurídica e mostrar para empresários e também demais profissionais da área que serão impactados por essa regulamentação quais são as importâncias de cada um para que, de fato, as empresas consigam se preparar e estar prontas já para as obrigatoriedades de 2026 e para as que vão começar em 2027. Então, a gente gostaria agora de começar com a doutora Suênia se apresentando e também com a professora Simone se apresentando para mostrar ao nosso público qual a nossa visão que a gente vai trazer para esse episódio nosso. É um prazer, bem-vindas. Obrigada, agradeço o convite. Me chamo Suênia Araújo, sou advogada tributarista e atuo com a área empresarial. O foco do nosso escritório é atender supermercados e empresas do varejo aqui da nossa região e também de alguns outros estados. Então, são empresas que serão diretamente impactadas com a reforma e eu acho que para o momento cabe a gente dizer que saímos daquela fase de críticas e de reclamações que são pertinentes, não vindo só dos profissionais de contabilidade, mas dos advogados também, porque a gente sabe que a gente não fez parte dessa reforma e temos várias críticas, mas agora é o momento de ir para o que é necessário fazer, auxiliar o empresário nesse momento de mudança. Então, é muito importante a gente estar discutindo o assunto e também trazer um viés mais prático. A reforma já existe, está posta e iniciou. O que é que a gente tem que fazer nesse momento, agora, para que as empresas sofram os menores impactos possíveis nesse período de transição? Eu sou Simone Martins, eu sou contadora, eu sou advogada também, eu trabalho já nessa área tributária desde que eu me formei. E assim, estou estudando a reforma tributária desde a emenda constitucional, desde 2023. E assim, chegou no momento realmente que não tem mais como fugir. A gente já está com os regulamentos aí que saíram desde o dia 30 de abril e isso abre um prazo, inclusive, de penalização para quem não adaptar os seus documentos fiscais. E aí, assim, contador, empresário, a reforma ela não é de tributo, ela não é lei, ela mexe profundamente com a realidade de todas as empresas. Então é importante, eu quero parabenizar a CAP por tá trazendo esse assunto e chamando a atenção dos profissionais que trabalham com as empresas, que é preciso todo mundo se unir nesse momento para que a gente possa colocar a reforma em prática e ajudar as empresas, porque sem o contador nesse momento e o advogado, principalmente o tributarista, as empresas não vão conseguir sair desse emaranhado não, porque tem muita coisa para
para poder fazer. E o importante é justamente esse, né? Que as empresas se preparem para que não sofram penalidades, não perca também a competitividade, né? Entendam também que essa reforma tributária, ela não muda apenas impostos, ela muda todo o conceito financeiro, de gestão das empresas, de precificação, de custo dos produtos, de gerenciamento de compra. Então, a ideia da gente é realmente trazer a importância, né, da reforma tributária, não apenas para contadores e para advogados, que claro que são essas duas classes que vai dar todo apoio empresarial, mas entender que a reforma tributária ela acontece nas empresas. Então, ela acontece do faturamento até o setor de compra, do setor de compra até o setor de venda, logística. Então, essa preparação é que a gente está querendo trazer de uma linguagem prática, realmente, com esse episódio, assim como nos anteriores, é mostrar realmente para o público, demais profissionais, empresários, que realmente a importância e relevância da reforma tributária. Porque não é algo que vai mudar nos escritórios de contabilidade ou nos escritórios de advocacia voltado para o tributário, não. Ela vai mudar dentro das empresas. Então, essa é a importância desse quadro, importantíssimo realmente, para que a gente consiga levar essas informações para todas as áreas, né? Empresário e demais profissionais também que serão impactados diretamente. Para a gente entender, assim, no meio jurídico, né, qual a visão que a senhora tem, o que é que muda dentro das empresas com essa regulamentação que saiu agora? Então, de imediato, a gente entende que o primeiro ponto é o compliance fiscal, que vai acontecer, que tem que acontecer já agora em 2026, com a questão das notas, né, fiscais, que vão ser a maior mudança do ano, e a parte de parametrização de sistema. Então, é o momento de investir em sistema e tecnologia e organizar a casa. Porque, como foi dito, muitas vezes o empresário está acostumado com mudanças que a contabilidade resolve, ou que outros setores, ou que o governo vai determinar como é que funciona. E essa reforma começa dentro da casa. Então, para isso, tem que haver uma organização. Então, inicialmente, tem que ter realmente a questão da empresa entender, porque muitas vezes o empresário só quer tudo muito prontinho. Mas, nesse caso, mesmo que a gente passe tudo que ele precisa fazer, se ele não iniciar o processo de dentro de casa, não vai funcionar. Então, essa primeira parte de organização, de contratação, de tecnologia e de até funcionários especializados precisa acontecer de imediato. Esse é o primeiro passo, a organização e o planejamento para os próximos anos. Aí a gente traz aqui na visão contábil, né? Na prática mesmo, dentro das empresas, o que é que a gente sente, assim, que já é para estar mudando, ou já era para ter mudado, tanto na área fiscal, contábil e financeira das empresas, professora Simone? A gente está acostumado, por exemplo, a gente vem de um momento que sempre quando houve mudança significativa na legislação, que o empresário dizia, o contador vai resolver. E isso aconteceu com os SPEDs, isso aconteceu com o E-Social, isso aconteceu com várias outras etapas que houveram de alteração na legislação. Só que com a reforma tributária isso muda de figura, porque a gente não está tratando só de mudar um cadastro lá dentro do produto, de mudar, chegar um documento, a gente ir lá e alterar dentro do SPED fiscal, dentro do SPED de contribuições. A gente vai trabalhar com algo chamado apuração assistida. E isso, na realidade, tem muitos procedimentos que são feitos dentro da empresa, porque é o documento fiscal que vai gerar isso. E se não for tratado dentro da empresa, os seus cadastros, não olhar como é que você está certinho, se o NCM, o CCLS-TRIB está tudo parametrizado corretamente, você vai estar alimentando a apuração assistida de forma errada. E isso não é a empresa, não é o contador que vai fazer, a empresa tem a ver com o dia a dia da empresa. Então, o que acontece? Até as penalizações, a gente já teve o regulamento do IBS e CBS saíram no dia 30 de abril. E o que significa isso? Que a partir do dia 1º de agosto, porque existia na Lei Complementar 214 um prazo, que ele dizia, assim, lá no artigo 348, que a partir do primeiro dia a publicação do regulamento, e para poder isso ter validade, houve um ato conjunto, Receita Federal e Comitê Gestor, onde eles diziam que a penalização do artigo 348, ou seja, o não pagamento do imposto que vai ser destacado, que é 1%, só aconteceria se você não destacasse corretamente o documento fiscal. Então, esse prazo para as empresas não conseguir emitir, ou então terem que pagar o imposto que está destacado, iniciou no dia 30 de abril. O primeiro dia do quarto mês é 1º de agosto.
se as empresas não fizerem seu dever de casa e colocarem a informação correta para o documento fiscal sair correto, 1º de agosto elas já podem ter que pagar o 1%. Porque o artigo 348 dá ao governo essa autorização para cobrar o 1% que vai ser destacado. E assim, a gente fala de 1%, mas ele não é 1% só. Se a empresa tiver redução de base de cálculo, tem que ser observado. Se tiver redução em 60%, tem que ser observado. Redução em 40%. Então, todas essas regras de reduções dos regimes específicos diferenciados, elas têm que ser observadas na hora dessa parametrização. Então, o contador não vai resolver isso. Ele é, sim, um instrumento de auxílio para as empresas, mas ele não consegue resolver isso porque isso tem a ver com a parte interna da empresa. Isso tem a ver com a gestão, isso tem a ver com as pessoas que estão ali dentro. Até com o próprio sistema também, né? E sistema, sem sombra de dúvida, ele é algo que existe de mais importante dentro da reforma tributária é sistema. Sem sistema não tem como fazer reforma. Já deveria ser, e agora ele ganhou um foco importantíssimo, né? Porque quando a gente hoje está sentindo a dificuldade de alguns sistemas não estar ainda nessa correria que a gente está para deixar a casa organizada, como a doutora Sônia falou. E a gente sente a dificuldade com alguns sistemas que ainda não estão com essa visão. Então, eu queria entender, no meio jurídico, o que é que o jurídico entende dos riscos que uma empresa que acha que a reforma tributária só vai ser implementada realmente em 2027, quais os riscos que elas estão correndo, né? O risco maior é ficar para trás, porque as outras que deram um passo à frente e que já estão planejando, elas vão sair em vantagem. A gente sabe que vai mudar muita coisa no cenário da reforma. Então, questão dos preços que ficarão mais altos dos produtos, se você não aprender a precificar, porque tem empresa que até hoje não sabe precificar. Exatamente. Compra um produto e coloca qualquer margem ali. Então, se a empresa não se atentar que a gestão agora é imprescindível, sempre foi, mas agora ou faz uma gestão bem feita ou a empresa não consegue segurar, porque muitas empresas funcionam dessa maneira. Infelizmente, a gente sabe que por mais que tenha um sistema bom, por mais que tenha uma equipe qualificada, se a empresa não planejar, ela não tem uma lucratividade a longo prazo. Então, muitas empresas ainda operam dessa maneira. Então, acho que o principal ponto que ela vai perder é na competitividade e chegar a fechar as portas mesmo, né? A gente vê um recorde nos últimos anos de abertura de empresa, mas abrir empresa não estar regulamentado. Vou abrir o CNPJ, tirei, registrei na junta comercial, que é o que os empresários vêm fazendo, né? A gente vem também no momento de uma onda de empreendedorismo. Isso. E aquele empreendedor que acabou de se formalizar, ele está pronto? Não. Então, assim, é de fato entender que a gestão agora é o principal foco para você conseguir sobreviver a esses anos. Porque se não fizer da maneira correta, não vai conseguir ter competitividade. Até porque a gente sabe que vai vir muita mudança pela questão de regiões que tinham incentivos e benefícios e não terão. Então, a reforma tende a trazer uma igualdade, mas a gente vive num país desigual. Então, se eu não tiver com organização, estratégia e planejamento, não vou conseguir competir. Isso é uma realidade. A gente vai ver empresas fechando. Quando a gente fala em precificação, né, como a senhora apontou, a gente realmente vê que tem empresários que não sabem precificar. Olha pro vizinho, meu vizinho está cobrando X, vou colocar isso aqui também, sem entender a realidade interna. Não sabe o custo da sua operação. Infelizmente, a gente vive, né? Principalmente porque muitas vezes o empresário era um funcionário, não teve uma formação, né? Nem todo mundo que é empresário hoje em dia teve aquela formação, mas quando a gente chega no momento de ser, precisa principalmente estar rodeado de profissionais que auxiliem você. E mais do que estar cercado dos profissionais, é escutar os profissionais, né? Porque a gente sempre ouve reclamação aí de que os empresários não escutam, os contadores não escutam um especialista da área. Então, é o momento de ouvir, escutar, todo mundo trabalhar em conjunto e planejar. E assim, um dos pontos muito importantes que a doutora Sônia botou aí, que foi o seguinte: a gente tem um país extenso, com grande desigualdade, e a gente sabe que a maioria desses empreendedores são empreendedores pequenos no nosso país. Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente não está falando de reforma tributária apenas para grandes empresas, que têm grandes RPs, né? Que tem uma estrutura operacional grande. Não, a reforma tributária ela vai para todas as empresas. Então, qual a preocupação dessas empresas pequenas, que às vezes têm um sistema de emissão nota fiscal
básico, né, que não vai dar esse suporte. Essas empresas, elas também estão passivas de ter as penalizações, de ter as multas, como foi bem colocado pela professora Simone. Então, são justamente essas empresas que a gente precisa levar essa informação, porque vai impactar diretamente nelas. Porque, como bem a professora Simone falou, a tributação é no documento fiscal. Se o documento fiscal ele não for emitido correto, a contabilidade não vai poder mais fazer ajustes. Não existe mais esses ajustes, essas correções nas apurações fiscais, porque a apuração fiscal ela já vai se dar no momento da emissão da nota. Então, é muito importante entender essa questão nossa, da nossa região. Que a gente tem, a maioria dos nossos empreendedores são empreendedores pequenos, são empreendedores que muitas vezes não têm uma estrutura grande, não conseguem custear um sistema operacional que consiga realmente dar essa margem de segurança deles. E aí a gente traz aquela questão justamente pensando no empresário. Professora Simone, a senhora acha que o empresário, ele precisa entender toda a legislação da reforma tributária ou ele precisa entender, compreender e aplicar o que de fato vai impactar no seu negócio? E quais seriam essas mudanças que vai impactar? Na realidade, ele não precisa entender da legislação. A legislação existe os advogados tributários, os contadores, que é quem estão mergulhando nisso e estão estudando. Ele precisa entender da sistemática do negócio dele. Ele precisa saber que compra, margem e venda, entendeu? Elas são coisas que estão totalmente entrelaçadas e que ele precisa saber exatamente na hora de precificar um produto quanto de fato custou, entendeu? Porque a grande preocupação quando você falou de empresas pequenas, essa também é a minha grande preocupação desde o início, que os grandes empresas, eles já estão fazendo análise de impacto, já estão verificando exatamente quanto é que um produto vai poder, por quanto vai poder ser vendido, qual é o produto que tem mais rentabilidade, qual é o produto que tem menos rentabilidade. Isso já está sendo visto. Durante o período que eu estava estudando, estudei muito com o pessoal da Reut, que é um grande sistema, que já está fazendo isso para grandes empresas, desde 2024, do início do ano. Essas empresas já estão calculando, já estão fazendo essas análises de impacto. As pequenas não viram nenhum sistema delas ainda. E as empresas do Simples Nacional, que é uma grande preocupação minha, porque a legislação diz que em 2026 elas não são obrigadas a fazer esse destaque obrigatório no documento fiscal. Mas em 27 é. Mas se você não alterar o sistema em 26, como é que você vai emitir documento fiscal correto em 27? Se você estiver precificando, porque você vai aqui na esquina, a pessoa vende por R$1, você vai vender por R$1 também, se você não sabe quanto custou aquilo. Então, essa preocupação do empresário entender qual é o negócio dele, como é que funciona, quanto é a margem que ele tem de fato, isso vai ser imprescindível para elas se manterem vivas durante a reforma tributária, porque a gente vai ter um período aí bem longo, extenso, que a gente tem esse primeiro ano de 2026, que é o ano teste, mas que é um teste que já pode haver penalização. Em 27 começa a brincadeira de fato. Mas essas empresas do Simples, elas precisam também entrar nessa fase de teste esse ano. Porque senão não tem como sobreviver. É mais difícil, porque elas vão estar tendo que ter umas obrigações igual uma empresa grande. Entendeu? E na verdade, elas já estão sentindo impacto, né? Porque já tem empresas do Simples recebendo o formulário de cliente deles para eles preencherem se vão aderir ao sistema híbrido, se vão permanecer totalmente no Simples, no regime do Simples, se vão passar para o regime normal. Porque isso, para poder eles conseguirem faturar para esses clientes, eles já estão tendo que responder sobre reforma tributária. E como é que eles vão responder uma questão dessa sem ter feito um estudo? É isso. Por isso que quando eu expressei a preocupação dessas empresas menores, quem já está mandando esses formulários são empresas que já estão estudando faz muito tempo, que já viram esses impactos e já sabem que vão precisar de crédito, que vai ser a grande moeda da reforma tributária, é o crédito. E agora, em setembro, essas empresas do Simples Nacional, elas precisam já fazer uma escolha que pode ser fatal para elas. Ou ficarem no regime normal, como está hoje, ou irem para o regime regular de IBS e CBS. Como fazer isso sem fazer análise? Como saber fazer isso se você não souber como funciona o seu negócio, qual é a sua margem de fato, por quanto você pode vender um produto, por quanto não pode? É complicado. E a gente acaba voltando num problema que sempre existiu. Nem sempre o Simples era o melhor, mas as pessoas estavam sempre acostumadas a seguir naquele regime que parece mais seguro.
e agora não tem mais essa opção. Até porque no Simples eles ficam mais soltos, digamos assim, de não se organizar, de não ter a documentação ali Já vinham com necessária. esse hábito, aí agora não Exatamente. dá para manter. Eu estava até falando outro dia com um amigo, que a gente estava falando, eu vi um pessoal falando, se você só vender para pessoa física, é melhor você ficar no regime normal hoje. Imagine um mercadinho que ele trabalha 100% com hortifruti. Hortifruti é tudo alíquota zero. Ou seja, você vai entrar no Simples, no regime normal, vai pagar IBS, CBS lá pela tabela, quando você podia estar zero. Então, essa premissa não é verdadeira. Se você não fizer análise de produtos e de margem para você saber exatamente onde você vai estar, quem é seu cliente, quem é seu fornecedor, outra empresa compra tudo, vem tudo com crédito para ela, ela abre mão. Às vezes é só a pessoa mais um funcionário. Então, não dá para fazer isso sem você fazer cálculo. Tem que fazer análise, tem que saber. Por isso que eu digo assim, o empresário ele precisa entender o negócio dele. Ele precisa saber quanto é que ele pode precificar, qual é a margem dele efetiva, quanto é que ele vai ficar, o produto dele vai custar, quanto é que vai ser o custo mais a margem dele para ele aplicar o tributo, se é melhor por fora, pagar IBS, CBS por dentro do Simples ou não. Aí a gente volta justamente a essa preocupação que a gente tem, né, desde o começo do ano, a gente com essa preocupação de parametrizar o sistema, analisar o cadastro de produtos de empresa do regime regular, né, lucro real, lucro presumido. Mas é como a professora Simone falou, bem frisou, que as empresas do Simples Nacional, elas não estão obrigadas nesse primeiro momento. Mas como é que elas vão fazer as análises delas se o sistema não estiver parametrizado? Como é que elas já vão iniciar 2027 com o novo tributo CBS, que já começa em 2027, sem fazer esses estudos, essas análises e parametrizar os seus documentos fiscais e o seu sistema, né? Então, a gente volta e a gente sabe que na nossa região aqui, a maioria das empresas elas são do Simples Nacional. Tem empresa de tributação normal, tem grandes empresas, mas como a professora Simone também falou, essas empresas elas já estão se preparando, ou já deveriam estar se preparando há muito tempo. Mas essas empresas menores do Simples Nacional, isso a gente percebe que realmente não está acontecendo. Então, precisa acontecer. O cadastro de produto, o parâmetro das notas fiscais, elas precisam se iniciar agora em 2026, para em 2027 elas realmente iniciarem o ano, né? Podem ter feito a escolha correta do seu regime de tributação, primeiramente, e segundo, também emitindo os documentos fiscais da maneira correta. Aí, uma das coisas, assim, dentro desse novo modelo, né, que a gente fala tanto da nota fiscal, né, porque a gente traz, assim, a regulamentação da CBS e do IBS, ele traz tanto ênfase ao documento fiscal, à nota fiscal, professora Simone, o que é que vai ser, assim, o que é que vai mudar nessa figura nota fiscal, do que a gente conhece hoje, né, para a nova realidade? Hoje o que acontece? A empresa tem lá seus sistemas, onde tem lá o NCM, o CFOP. Hoje a tributação ela é muito leva em consideração o NCM e CFOP. Você tem na venda, você tem imobilizado, tem o CFOP específico para cada atividade, e isso determina muito quando é ST, quando não é. Com a reforma, isso vai mudar drasticamente, porque o cliente hoje manda para o escritório de contabilidade, a gente importa a nota, e às vezes quando está errado, a gente vai lá dentro do sistema, embute débito, faz estorno, lança crédito, manda para o cliente para ele emitir notas complementares. Funciona, pelo menos lá em Recife funciona assim, eu não sei se aqui Funciona assim. Funciona assim, né? E com a reforma, isso muda, porque o documento fiscal, ele passa a ser confissão de dívida. Documento fiscal emitido errado, significa que você está calculando IBS, CBS errado. A reforma, ela trouxe a figura do CCLES-TRIB. Então, eu vou ter agora NCM, CST e CCLES-TRIB. O NCM é como se ele fosse a digital. Ele diz assim, isso aqui é uma caneca. Está lá na tabela do IPI, ele vai dizer que é isso. O CST é o Código de Situação Tributária, que ele vai dizer, isso aqui tem tá alíquota zero, tem tributação normal, tem todo. E o CCLES-TRIB, ele atrela essas duas figuras à lei. Se é tributação normal ou se vai ter redução de base de alíquota, base de cálculo não tem, redução de alíquota, ou se o produto vai ser alíquota zero, se vai ser exportação. Então, o CCLES-TRIB, ele junta com o NCM e trazem a tributação do produto. E ele vai, no momento que você emitiu o documento fiscal agora, ele já está dizendo, essa caneca, ela é tributada integralmente. Então, eu vou ter a alíquota lá de 28%, vamos dizer que
É o que a gente está trabalhando hoje com a questão de alíquota de IBS, CBS, apesar de não ter uma definição ainda. Mas vamos dizer que 0,28, aí vai ter tributação normal. Vamos dizer que você não olhou seu cadastro, você não verificou lá se seus NCMs estão corretos ou não, e você emitiu uma nota fiscal com redução de 60%. Na hora que a legislação confrontar isso, vai estar errado. Você pode estar pagando imposto errado, e aí vai ter a questão do split payment, que vai fazer a retenção do imposto no momento que você emitiu, houve o pagamento, o banco já faz essa separação. Se tiver pagamento a maior, você no mínimo vai demorar 3 dias para receber de volta. Então, você mexe com o caixa da empresa se você não fizer essa parametrização correta. O NCM, você já está confessando que você deve aquele valor, né? O Seclestrib, junto com o NCM, você confessa, através do documento fiscal, que o seu imposto é aquele valor. A não observância nisso, usar cadastro antigo, significa que você está ou pagando imposto a menos, e aí você pode ser penalizado pelo governo, ou pagando imposto a mais, que você vai penalizar o caixa da empresa. Então, não dá para não fazer uma revisão de cadastro. A gente tem até um caso que eu gosto muito de falar, que é a calculadora HP. A calculadora HP, ela tem o mesmo NCM daquela calculadora de um tabletzinho que quem tem problemas de audiovisuais usa para se comunicar. Sim. Só que esse tabletzinho audiovisual, ele é zero, tá lá na Lei Complementar 214. E a calculadora HP, ela é tributada normal, certo? Então, O mesmo NCM. o mesmo NCM. E aí, o que você tem que olhar, por isso assim, não é só o NCM, você tem que olhar o Seclestrib, porque lá na tabela ele diz o seguinte: esse NCM, ele é alíquota zero com essa destinação, ou seja, para pessoas com deficiências audiovisuais, está lá escrito. Então, se eu tenho aquele NCM, mas ele é uma calculadora HP, ele não é zero, então eu tenho que olhar o Seclestrib correto. E isso tem vários outros NCMs que têm esse mesmo tratamento. Por isso que você tem que olhar, você tem que fazer uma revisão no todos os seus NCMs e verificar a destinação, para que serve, se está lá dentro da Lei Complementar 214, nos anexos ou não, para você fazer a tributação correta através do Seclestrib. Ainda falando sobre documentos fiscais, hoje o que acontece? Os clientes ligam: contador, emiti uma nota errada, não era para ter emitido essa nota. Tá bom, faz uma nota de devolução, e tu faz ali facilzinho a nota de devolução, cancela a nota. E agora? O que é que a gente vai... Como é essa orientação para os clientes? Devolução virou meio que um parto, porque a devolução, ela depende muito de como o crédito aconteceu. Vamos dizer, se você devolveu, mas você não entregou, é um procedimento. Se você devolveu, a mercadoria já chegou lá e o crédito já foi, o débito já foi 100%, a pessoa que comprou já usou o crédito, ela tem um procedimento. Se o crédito foi através de compensação, tem um procedimento. Se foi através de pagamento, tem um procedimento. Então, devolver agora exige, na realidade, da empresa um conhecimento enorme sobre como funciona isso, porque você tem que atrelar isso, não pode simplesmente agora emitir uma nota de devolução. Porque você pode ficar com o dinheiro preso, porque o governo pode ter que devolver para você isso em espécie. Lembre-se que o crédito agora ele é financeiro. Crédito financeiro significa o quê? Que você se acredita no momento que você fizer o pagamento do imposto. Pagou o imposto, ele gera crédito automaticamente para quem está adquirindo aquela mercadoria ou aquele serviço. Então, e aí essa devolução depende muito de como aconteceu isso. Devolução precisa ser analisada e não pode mais ser banalizada como é hoje, porque a gente sabe que hoje emitir um documento fiscal errado, traz de volta. As próprias penalizações por emissão de documentos fiscais depois da circulação da mercadoria já traz uma série de penalizações. No 341G lá está uma série de penalizações por conta de documentos fiscais cancelados. Então, tem que haver... É por isso que eu falei assim, quando eu disse que o empresário precisa conhecer o seu negócio. Ele precisa ter processos. Ele precisa colocar isso, todos os procedimentos que ele faz dentro de uma esteira para que haja o mínimo de erro possível. E é a grande preocupação que eu tenho com as pequenas. Porque é quem mais erra, é quem mais faz arrumadinho, é quem mais não se preocupa com o processo. É uma mudança de cultura, né? Porque está acostumado a corrigir erros ao invés de evitá-los. E mudar essa cultura, principalmente para empresas pequenas, que vão ter uma despesa muito alta agora em investimento. Quem não tem um sistema bom vai precisar ter.
Então, vão ser muitas despesas para quem não tinha esse planejamento. Então, de fato, as empresas menores vão sofrer e principalmente para mudar essa cultura, né? Não vai mais estar podendo corrigir erro a qualquer momento. Tem que evitá-los, como sempre deveria ter sido. Sim. E além de evitar os erros, né, e o custo com o sistema para as empresas, tem também a qualificação desses profissionais de faturamento, né? Porque eles vão ter que estar atentos ao que houve de mudança no documento fiscal, estar atento no que está sendo emitido, justamente para evitar que esse documento fiscal seja emitido de forma errada, que tenha que ter um cancelamento ou uma devolução. Então, tanto as empresas pequenas, né, que é a nossa principal preocupação, mas as grandes também, ela tem que focar na qualificação desses profissionais dentro do que é exigido com a reforma tributária, porque não é apenas uma pessoa que vai estar emitindo documento fiscal lá, ela vai ter que entender o operacional da empresa, entender de fato o que está se fazendo e o custo que aquele documento fiscal pode trazer para a empresa, porque como a professora Simone bem falou, e realmente é uma reforma financeira também. Aquilo ali vai mexer com o caixa da empresa, e a gente sabe que hoje, principalmente no nosso país aqui, a maioria das empresas elas trabalham com caixa curtíssimo, né? Então, isso vai impactar diretamente ao fluxo de caixa das empresas. Então, é imprescindível que realmente sistema profissional da área tenham essa qualificação e esse entendimento da reforma tributária para que as empresas não percam financeiramente também. A gente já prevê até um aumento de contratações justamente para isso. Porque se você não tem o profissional adequado, você vai ter que contratar, porque, voltando ao que a gente falou, a reforma tem que iniciar na empresa, então ela vai precisar contratar. Não só o sistema, mas o profissional. Porque muitas vezes a empresa pequena, aquele profissional faz tudo no setor fiscal. Aí ele vai acumular uma nova função. Então, assim, as empresas que estão se preparando estão até aumentando já essa parte de contratação, fazendo muitas vezes até um comitê ali de pessoas que vão gerir esse momento da reforma. A gente sabe que não é a realidade de todas as empresas do país, mas muitas que saem na frente, elas já estão preparadas nesse sentido, já aumentaram a quantidade de funcionários com essa intenção, né, de ter o setor que vai cuidar dessas mudanças iniciais. Porque, como você falou, vai impactar desde as compras, ao faturamento da empresa, ao fluxo de caixa. A gente sabe que o empresário é acostumado a trabalhar com o caixa que entra. E agora, com o split payment? Não posso mais trabalhar do mesmo jeito. Então, vai ter que ter realmente toda uma mudança estrutural para poder funcionar da maneira devida, porque senão não vai conseguir competir da maneira certa. Porque se você colocar isso só em aumento de preço, o cliente não vai comprar. Não vai sustentar, né? E você pode, inclusive, quebrar uma cadeia, porque com a questão da reforma, na lógica da reforma tributária, você precisa tirar o imposto antigo para colocar o novo. Se você colocar imposto sobre imposto, simplesmente, vou botar a alíquota aí e pronto. Você corre o risco de você não vender. Porque se seu vizinho fizer o cálculo correto, ele vai conseguir vender com um valor menor, porque se ele tiver feito o cálculo, pode ser que tenha. Pode ser que isso aconteça. Se ele, por exemplo, optar pelo regime regular, ele se acredita de tudo. Então, ele pode, na realidade, ter um diferencial competitivo em relação a você que não está se acreditando de nada, porque não fez a análise, não fez a escolha correta em relação ao Simples Nacional, e aí pode estar perdendo competitividade. Ou então, tentar baixar o preço para igualar, e aí você não sustenta a sua operação porque o seu custo ficou maior. Exatamente. Então, vai ser um momento muito desafiador, porque as empresas que não estão preparadas, infelizmente, vão perder, mas as que estão vão ganhar, né? Toda mudança traz oportunidades e as empresas que estão preparadas estão saindo na frente e vão ganhar muito. O que eu escuto falar muito desde que eu comecei, né, a participar de cursos e estudar sobre isso, sobre a reforma, é que as empresas organizadas, que realmente a reforma tributária veio como uma peneira. Então, quem se organiza, quem tiver uma documentação ok, regulamentação, dentro da regulamentação, vai conseguir se manter. Os informais não vão se sustentar. E eu bato muito nessa tecla, assim, com meus clientes, e muitos ainda estão com a mentalidade, não, isso não vai acontecer, não vai chegar, não. Então, realmente é uma mudança de cultura. Muita gente acreditando ainda que no adiamento. Que não vai adiar. Que vai adiar. Que vai. Essa semana eu tive uma apresentação com um cliente e eu estava mostrando exatamente uma análise. Na realidade, assim, a gente está tentando ver a questão de análise mais profunda, mas eu fiz uma análise geral, assim, da empresa, com base nos dados de contabilidade. Era uma clínica médica, uma clínica de oftalmologia. E o que eu mostrei para eles? Que se eles aproveitarem todos os créditos e fizerem uma análise muito boa em relação a todos os fornecedores dele, eles podem ter uma redução, inclusive, muito grande. Porque eles são lucro presumido
eles não se acreditavam de nada de material de expediente, nem de material oftalmológico, que são coisas caras, compra de imobilizado, que também são equipamentos muito caros. E com a reforma eles vão passar a se acreditar. Então, a empresa que souber fazer essa análise e souber exatamente mexer com essas figurinhas dos fornecedores para comprar das pessoas certas, elas podem sim ter redução de carga tributária. Não quer dizer que vai ser para todo mundo, porque quem não fizer nada vai... É aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ele não sabe para onde. Entendeu? Não sabe para onde vai levar, se é para o encerramento da empresa, né? Ou se é para um crescimento. Exatamente. Né? Quem não fizer os estudos de impacto agora vai pagar o que for preciso, porque não vai ter tempo de se preparar. Ano que vem é daqui a pouco e por isso a importância das empresas estarem atentas, mas a gente ainda vê uma descrença. Você deu o exemplo aí de alguém que disse, é só vender para pessoa física. E isso não é um planejamento. Não. Então, tem muitos profissionais que ainda estão indicando isso, né? O Sim, básico. sim. Não está fazendo. Então, as empresas também precisam estar atentas a contratar bons profissionais para ajudar a auxiliar você nesse momento. Porque se você pega uma orientação dessa e acha que é um planejamento e faz... Não está correto. E depois vai perder a competitividade. Então, até isso, a gente tá vendo, né? Como você mencionou, é uma peneira. Até dos profissionais está sendo uma peneira. Porque tem os que não acreditam, os que não estão preparados e os que estão mal intencionados. Porque assim, eu vou vender qualquer tipo de assessoria ali, de informação, sim. Quando na realidade não estudou de fato o segmento, o impacto daquele segmento fazendo dessa maneira ou daquela. Então, eu acho que a grande chave aí é entender que não é uma mudança de impostos. Não é. É uma mudança... A gente não está trocando o PIS e a COFINS só de nome para a CBS. Não. É como a professora Simone falou, a gente vai ter um crédito amplo, né, que é diferente do PIS e COFINS. A gente não vai ter mais a questão de produtos monofásicos. Então, tem empresas hoje que é do Simples Nacional e que se beneficia na revenda de produtos monofásicos, no caso de autopeças, farmácias e outros segmentos, que se ela se mantiver no regime regular do Simples Nacional, no regime que a gente conhece hoje, ela vai passar a tributar isso cheio. Exatamente. E se ela for para o híbrido, ela vai ter reduções, né? E vai poder, inclusive, ter alguns casos, no caso do supermercado, até alguns produtos com alíquota zero. Então, tem que se ficar atento a isso. A gente não está mudando apenas o imposto, o nome do imposto, a gente está mudando a forma de se creditar, a forma de tributar e a forma de uma redução que não será possível se você se manter no regime normal do Simples Nacional. É uma mudança de cultura e de gestão. É isso que a reforma traz. vai mudar a forma de fazer negócio no Brasil. Muda tudo. E assim, qual é o profissional que vai poder orientar isso para os seus clientes? Aquele que conhece. Então, o contador, ele tem que estar preparado com todo esse entendimento, como a gente disse, o empresário, ele não vai ler a legislação da reforma tributária. Nós, né, advogados, contadores, temos que ler e dar esse amparo ao cliente. A gente conhece, a gente sabe a tributação daquele cliente. E a gente vai conseguir orientar ele e dizer, olha, para o ramo, né, o tipo de negócio, o seu tipo de produto que você comercializa, o tipo de serviço que você presta com a reforma tributária, se você fizer uma mudança de regime, ou até se manter no simples, né, for para um regime híbrido, você vai conseguir ter um benefício que se você se manter hoje da forma que você está, você não vai ter. E o que é que isso vai impactar no negócio dele? Claro, ele vai ter que ter uma estrutura, uma organização, mas se ele não fizer isso, a chance do seu negócio não prosperar e perder competitividade e realmente fechar as portas, ela existe. E é real. Não adianta a gente, o contador, o advogado orientar e o cliente não ouvir e não aplicar, né? Porque aí fica uma informação ali obsoleta. Como o impacto desse início é essa classificação dos tributos, a classificação dos produtos, bens e serviços, né, dentro dos sistemas, e o risco das empresas não fazerem essa classificação correta, de quem é a responsabilidade? Do contador, do sistema, do empresário? Então, a gente entende que a responsabilidade é da empresa, né? Acredito que a maioria dos contratos com o contador, você não vai ter que estar alimentando o sistema lá todo mês. Então, é algo interno. A gente já vê que muitas empresas alimentam uma vez e não revisam.
E isso já acontece punições. A empresa é fiscalizada, a empresa é multada, ela deixa de se creditar. Então, a empresa que classifica mal, que não revisa o seu cadastro, o seu banco, ela já está suscetível a prejuízos, né? Porque se ela não ganha um crédito, se ela recebe uma multa, então ela já está tendo um prejuízo. E agora, mais do que nunca. Então, essa responsabilidade sempre foi da empresa. Por mais que o profissional oriente, né? Uma empresa pode me contratar como advogado e eu fazer uma revisão tributária, mas daqui a 6 meses. Se ela não criar o hábito, como eu disse, contratar um funcionário para fazer aquele serviço. Porque a gente sabe que existe um acúmulo de função. O funcionário do fiscal, ele vai dar entrada na mercadoria e vai fazer diversas funções, está lá na loucura do dia a dia. E não está fazendo da maneira como deveria. Então, a responsabilidade é da empresa, ela continua sendo, e agora, mais do que nunca, é decisivo. Se a empresa não pegar essa responsabilidade para si e agir da maneira correta, ela não vai sobreviver nesse mar de mudanças, né? A gente viu muitas empresas que não sobreviveram à pandemia, e a gente viu algumas que tiveram uma mudança estrondosa. Eu que atuo na área de supermercado, a gente viu empresas abrirem lojas novas, e a gente viu empresas que fecharam depois. Agora, por quê? Era o mesmo setor. Todo mundo estava comprando. Sim. Alimentação. Então, algumas empresas começaram a fazer entregas e outras não. Então, se o cliente que não podia sair de casa não tivesse recebido a mercadoria em casa, ele não teria comprado daquela loja. Então, tiveram ajustes que algumas empresas fizeram ali e que revolucionou. Hoje em dia, quantos supermercados não têm o próprio aplicativo de entrega? Mas tem alguns que não. Então, essa diferença nos momentos de crise, a gestão vai fazer total diferença. No momento de crise, como é que eu vou agir? Né? Então, é o momento de crise, digamos assim, para a gente colher resultados melhores. Sim. A gente falando aqui, voltando à questão do Simples Nacional, né? A gente sabe que agora em setembro existe, né, a opção, né, que ela vai passar a ser semestral, e aí agora em setembro a gente tem que fazer a opção de se manter ou não no Simples Nacional, e também, nesse exato momento, dizer se ele vai ficar no regime normal do Simples Nacional, recolhendo tudo por dentro no PG10, ou se vai optar pela CBS, né, que é o primeiro que vai entrar em 2027 por fora. Então, o que essas empresas e esses profissionais contábeis também precisam se preparar até setembro para que essa opção seja feita de forma centrada para cada tipo de atividade, seja ela de revenda de produtos, como também até de prestação de serviço, que a gente sabe que um dos setores mais impactados pela reforma tributária, a gente sabe que é a questão de prestação de serviço, né? Que ela vai, em alguns casos, ela vai ficar muito onerosa, em outros ela passou a ter redução. O que é que você diria, professora Simona, assim, para essas empresas e esses profissionais, o que é que precisa ser feito agora, em 2026, né, em setembro, e o que precisa para que 1º de janeiro essas empresas consigam realmente estar num cenário, se mantendo competitivo no mercado? Primeira coisa, ela tem que fazer análise de impacto. E a análise de impacto significa saber quem são seus clientes, quem são seus fornecedores. Por quê? Porque em relação aos clientes, você precisa saber se ele precisa de crédito ou não. Se o cliente precisa de crédito e você for dar o crédito para ele reduzido lá dentro da tabela do Simples Nacional, você perde competitividade com quem está dando crédito integral. E os fornecedores, porque você está comprando de quem? Você está abrindo mão de crédito se você comprar de uma empresa que é tributada pelo regime regular. Então, essas duas coisas juntas, elas vão ser determinantes para você fazer uma análise de impacto boa para o seu cliente. E claro que eu entendo que a análise de impacto, para nós contadores e advogados, quem está trabalhando nessa área, é um custo que não está dentro dos nossos serviços atuais. Mas você tem que avisar o cliente disso. Se ele vai fazer ou não, é uma questão individual, é uma questão de escolha. Mas você precisa avisar, por exemplo, que ele vai ter que decidir agora, dia 1º, de 1 a 30 de setembro, se ele vai continuar no Simples da forma que está hoje, ou se ele vai para o regime regular de IBS-CBS. E aí você tem a contabilidade dele, você sabe para quem que ele presta serviço e de quem que ele compra. Então, você pode fazer uma análise meio que superficial, realmente com base no balanço, não superficial, mas genérica, vamos dizer, sim, não é superficial. Genérica, e vou dizer, olha, todos os teus clientes você é uma pequena indústria, e todos os teus clientes são empresas que vão precisar de crédito, são empresas tributadas pelo lucro real e lucro presumido, que você sabe, empresas grandes. E se você não der crédito para ele pode ir para o concorrente.
Certo? E a mesma coisa, ó, você compra 100%, no caso você falou aí das empresas que compram, empresas que antes era monofásica, agora não vai ser mais. Então você comprava empresas que teu produto agora vai ter tributação normal. Então se você não for para o regime regular, você está abrindo mão desses créditos. Então a gente pode fazer, com base no próprio balancete da empresa, uma análise genérica e mandar para o cliente. Foi o que eu fiz em relação a esse cliente, uma clínica médica, que a gente fez, porque a ideia, na realidade, é ele fazer uma análise de impacto de forma minuciosa, onde eu posso analisar todos os clientes dele, todos os fornecedores, para mostrar, olha, você está abrindo mão desses créditos, porque essa empresa do Simples, essa aqui é MEI, e fazer uma análise realmente ano a ano, porque você pode fazer essa análise de impacto para 27 até 32, quando é o período de transição, quando em 29 até 32 é o período que o IBS vai de forma gradual. Mas a gente tem que avisar isso para o cliente. Porque se você não avisa, você vai optar sozinho, você vai escolher para o seu cliente que é melhor ele ficar no regime normal ou ir para o regime regular de IBS, CBS. Eu acho que não é uma escolha do contador, é uma escolha da empresa. Então, é chamar o empresário, monta uma palestra para ele lá no seu escritório, explica a realidade, como é que funciona, certo? E aí ele tem que escolher. Você não pode escolher, a decisão tem que ser dele. Que a gente entende que não é uma decisão fácil, né? Não, escolher não cliente. Sim. Imagina, eu vou escolher não ter mais esse cliente, porque para mim não é benéfico. Não vai ser mais interessante. E a gente não está acostumado a recusar cliente. Não. Então, e para o cliente entender que vai ter que fazer uma escolha dessa. Exatamente. Mas aí o empresário tem que entender. Não é mais sobre vender mais. É vender da maneira correta para a pessoa correta. Então, essa escolha, né, mais uma vez, é uma mudança de cultura. E cabe aos profissionais que estão ali amparando a empresa mostrar isso, mas a decisão final é sempre do empresário. Mas a gente sabe que os empresários que estão atentos, que vêm nos últimos anos atento a todas as mudanças que a gente vem, vão querer, né? Sim. Vão querer ouvir, vão querer mudar. Aí, de fato, é o momento dos profissionais estarem cada vez mais alinhados, né? Porque a gente sabe que ainda tem o contador que só manda o DAS. Isso. Só manda o imposto no mês. Isso. E tudo bem, às vezes ele recebe tão pouco que não dá pra fazer mais é nada. tudo que dá para fazer. Dá para fazer. Mas aí esse empresário, ele vai sofrer as penalidades. Enquanto que o profissional que faz realmente esse acompanhamento, faz a gestão, faz toda essa parte com a empresa, ele vai agora estar mais junto ainda, e o empresário precisa estar atento, né? Essa mudança, mais do que nunca, é algo em conjunto. Ela começa na empresa, mas ela não termina na empresa, né? Exatamente. A gente sabe que tem casos, às vezes, que a gente faz uma análise, um estudo tributário para um cliente, né? E ele estaria, às vezes, saindo do Simples Nacional para um regime normal, pagando menos imposto. Mas aí a primeira preocupação dele é, mas quanto vai ficar os honorários, né? Claro que os honorários de um contador de uma empresa Simples Nacional é diferente de um regime normal. Existe uma série de obrigações maiores que vai impactar no custo desses honorários, né? Desse serviço. E, às vezes, ele prefere ficar no Simples Nacional, mesmo tendo uma carga tributária mais alta do que valorizando o seu profissional. Então, a gente está num momento de uma reforma tributária que vem uma valorização profissional também. Porque se você não tiver uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, você vai estar tendo um prejuízo enorme financeiro. E, então, realmente é algo que precisa ser analisado e pensado. É o momento de investir. Toda mudança requer investimento. Exatamente. Então, vai ter que ter esse investimento agora. Né? Se você não tem um bom sistema, contratar. Se não tem um advogado tributarista, contratar. Se o meu contador só faz o básico, não está preparado, vai ter que trocar. E então, esse investimento não é só gasto, porque muitas vezes o empresário, é mais uma despesa, né, diante de tantas que já tem, mas não é investimento. Investimento necessário, porque senão não vai conseguir sobreviver esses próximos anos. Não vai. E assim, o cliente chora, né, com essa questão de honorário, realmente. A gente sabe bem isso, mas aí quando a gente consegue, né, colocar na cabeça dele que vai ser a melhor opção, e aí a gente consegue demonstrar dentro de um período, né? Ali, mostra ali, olha, a diferença. Se você tivesse nesse regime, olha aqui quanto você conseguiu economizar, já pagou meus honorários aí nessa... verdade. Né? Tudo depende da forma como ele vê, né? Se ele vê como economia ali, ou então como mais uma despesa. Exatamente. Aí, uma dúvida, professora Simone. Cheguei em setembro,
optei em permanecer no Simples Nacional e escolhi o regime normal do Simples Nacional para me manter lá, recolhendo tudo por dentro do PG10. Em que momento? Comecei em 2027 e vi que estou perdendo competitividade, estou perdendo mercado, estou perdendo cliente, que meus clientes querem os créditos. Eu posso mudar essa opção que eu fiz em setembro? Quando eu posso mudar e quando ela vai começar a valer? A opção pelo regime regular de IBS-CBS, ele passou a ser semestral, certo? Então, você vai fazer em setembro, para o primeiro semestre, de janeiro a junho de 2027, e você faz em março para julho a dezembro de 2027. Se você, por exemplo, se arrependeu, chegou em 2027, se arrependeu, você pode pedir para sair e no segundo semestre você estaria já no regime regular, pode pedir para optar, né? Mas existe aí uma regrinha que é o seguinte: se você pediu de volta um imposto e recebeu restituição naquele primeiro semestre, você vai ter que ficar o ano corrente inteiro e mais o próximo para poder migrar. Por que o governo fez isso? Para evitar que, nessa reforma tributária, assim, a forma de evitar como eu vou dizer, enganar o fisco, vamos dizer assim, ou então fazer um bom planejamento tributário, o fisco, ele toliu de todas as formas. Muito bem. Então, por exemplo, para você, se você entrou, eu comprei uma máquina gigante, vamos dizer, uma clínica que está lá no Simples Nacional e comprou em abril uma máquina, ela vai se creditar daquele valor integral. Como ela não vai ter como compensar aquilo, ela pede o dinheiro de volta. O governo devolve, só que ela também tem um pedágio que ela vai ter que ficar no Simples o ano e mais o próximo. Ela só vai poder, no segundo ano, pedir para sair de volta. Então, realmente vale um planejamento, um estudo. É isso, assim, olha, minha muito gente, agora, planejamento tributário, ele é volátil. Volátil não, ele é contínuo, certo? Ele é contínuo, o que é hoje não é amanhã. Entendeu? Então, eu tenho que saber, a análise de meus clientes e dos meus fornecedores, ela tem que ser contínua. A análise da NCM, dos meus produtos, do Seclestrib, também tem que ser contínua. Por quê? Porque pode estar errado. Entrou um item novo, ele pode ser que tenha uma tributação diferente. Certo? Entrou um cliente novo, pode ser que ele precise de crédito ou não precise. Comprei de um fornecedor novo, pode ser que ele me dê crédito ou não. O crédito, na realidade, ele vai mudar a realidade das empresas. Então, se eu comprar errado, eu vou perder competitividade ou perder lucratividade. É a importância da gente estar sempre reforçando aqui a grande mudança no profissional contábil, né? A gente deixa de ser apenas uma assessoria ali, apurando e enviando guia para os nossos clientes, para ser um profissional consultivo, de realmente estar fazendo essa análise frequentemente e passando para o cliente o que mudou no cenário dele, que de repente ele precisa mudar do seu regime de tributação, mudar a sua estratégia. E acho que um dos grandes impactos que a gente tem, né, que a gente pode falar um pouquinho agora para a gente finalizar, é que muitas empresas, ela fazia do dinheiro dos impostos o seu fluxo de caixa. E com a reforma tributária, isso acaba, né? Então, quando a gente diz que impacta no financeiro da empresa, que impacta no fluxo de caixa das empresas, é porque esse imposto, primeiro, ele vai ser percebido pelo consumidor, porque ele vai ser um imposto por fora. Então, vai estar lá destacado na nota fiscal e o consumidor que, de fato, vai estar, que sempre foi, né, pagando esse imposto por fora. E ele vai estar percebendo, e esse imposto ele já vai direto para o fisco. Esse imposto, muitas vezes, ele não vai nem transitar no caixa da empresa. Então, o que é que isso, juridicamente, né, e contabilmente, vai impactar na realidade das empresas, no dia a dia, no operacional e na gestão do próprio negócio de cada empresário, né? Vai ser realmente uma mudança, porque o empresário está acostumado a trabalhar com todo o dinheiro que entra e pagar o imposto depois. Isso. E agora mudou. Vai mudar. Então, essa parte do caixa tem que estar muito bem organizada. Eu pago R$5 nessa caneta, sempre paguei, mas agora os 5 não vêm para mim. Eu não vou trabalhar com esses 5 para pagar depois no final do mês ou nem pagar. Então, agora eu vou ter que trabalhar, se era R$1 de imposto, com os 4. Então, vai ser, de fato, um momento de planejamento interno, de planejar até a questão do faturamento, porque muitas empresas não planejam. Quanto é que você vai faturar nesse semestre? Não sei. Quanto você vai faturar no próximo ano? Não sei. Eles vão trabalhando com o que der, da forma que der. Então, assim, a organização agora se torna imprescindível. Então, tanto contabilmente quanto juridicamente, acredito que os impactos vão ser: quem não se organizar e não se planejar,
e, de fato, não tiver separado, né, dinheiro de trabalhar da empresa, não é tudo que entra, né, porque tem empresas que já trabalham da maneira correta, né, com essa segregação. Sim. E agora, se ela não fizer, então, de fato, ela vai sempre ficar esperando um dinheiro que não vai entrar. Verdade. Então, acho que esse vai ser um dos maiores impactos, né, de fato, para a empresa, quando ela entender que o que está entrando agora é menor do que o que ela, de fato, tem para movimentar. Só que acredito que o impacto maior vai ser para quem não está preparado, né? É verdade, porque o que acontece? Hoje, principalmente as empresas pequenas, as empresas menores do Simples Nacional, elas usam esse dinheiro para o seu fluxo de caixa. A gente sabe que ela recebe durante o mês e ela vai pagar só no dia 20 do mês seguinte. Então, esse dinheiro, durante esse período, fica no caixa e ela usa para pagar fornecedor, para pagar folha, para pagar compras, para pagar energia, para tudo. E isso elas não vão poder mais contar. Isso impacta, se as empresas não fizerem esse cálculo de exatamente de quanto é que vai mexer no caixa dela, elas vão chegar já no ano que vem, entendeu? E já vão ter uma diferença significativa. Vai ser E todo percebida, mundo... né? E Já todo vai chegar mês, devendo. Já vai chegar. E o que vai acontecer? E todas as empresas que perceberem isso só o ano que vem, o dinheiro vai ficar mais caro. Entendeu? Pegar dinheiro emprestado no banco vai ficar mais caro. Então, se não fizer essa análise esse ano de 26 para em 27 já, até para se precisar realmente dar um reforço no caixa com algum empréstimo, pegar uma coisa mais barata, ano que vem não vai ter dinheiro para todo mundo, vai ser um problema. E a gente tem, aí eu vou inclusive para cá, dando um exemplo aqui, para Caruaru. Na questão do split, a gente tem duas modalidades. A gente tem o padrão, que vai ser de empresa contra empresa. Então, o imposto que vai ser destacado é exatamente o imposto que está lá no documento fiscal. Inclusive, você tem que colocar no boleto o número do documento. Existe relacionamento um com o outro. E a gente tem um split simplificado, que é um modelo que o governo criou, veio agora no regulamento falando sobre isso, que ele não vai reter o valor exato do imposto, vai ser um percentual, que ainda não tem esse percentual. E quando eu estava lendo o regulamento e eu vi essa figura dizendo que era um percentual, me veio muito aquela questão do imposto dedo duro que tem nas aplicações de bolsa. Sim. Que é só um valor para o governo poder dizer, ó, você teve tanto de ganho, você tinha que me pagar, eu vou reter R$1, mas você tinha que me pagar 20, então você faz um DAF e paga o 20. Isso vai acontecer nas operações no varejão ali. Então a pessoa achar que, mas eu cobro, eu não vou faturar, eu não vou emitir nota fiscal e não vai saber disso. Se você usar as modalidades de recebimento no banco, a questão do PIX, cartão de crédito, transferência, DOC, boleto, tudo isso vai tá dentro, vai ser retido um percentual ali em cima. Então o governo, ele carimbou a venda, entendeu? Se você não pagar o imposto depois daquilo, você vai ser pego. Porque ele chegou e disse assim, eu paguei R$1.000 para você. Então, se eu paguei para você, cadê o restante do imposto? Porque eu só retive 2%. Cadê o restante, né? Cadê o restante? E isso o governo, ele matou duas coisas. Primeiro, que a sonegação com isso vai reduzir bastante. E segundo, se ele fizesse o split padrão, o mesmo modelo do padrão para o varejo também, você pararia uma coisa. Porque imagine você fazer uma venda com cartão de crédito, até que houvesse o processamento disso, ia ser uma confusão grande aí para poder funcionar esse sistema. Ia travar a operação. Então, para destravar, ele botou um percentual. Ele mata aquela história, né? Mata 2 coelhos com a caixa dada só. Consegue ver a questão para evitar a sonegação, porque ele vai estar retendo um pedaço. E já vai saber quanto seria, né? E vai saber quanto é que vai ser depois e destrava a operação para não ser engessar na hora da questão do split. Então, assim, amarrou tudo. Entendeu? Amarrou toda. E a minha preocupação continua sendo realmente as empresas menores, que elas não se aperceberam isso. Não vai poder mais ser dado, né? Não dá. Não dá mais. A não ser que você receba 100% com dinheiro e corre o risco de ser assaltado, entendeu? E assim, em algum momento esse dinheiro ele vai transitar para algum lugar. Você vai comprar um bem que vai ser declarado, ou você vai ter que depositar esse dinheiro, enfim. Então, eu acho que esse momento, assim, de tentar querer dar um jeitinho, acabou. Acabou com a série. A questão da reforma tributária, ela traz, inclusive, por isso que quando se fala de que vai diminuir muito a questão da sonegação, porque imagine que uma empresa que comprava meia nota, a gente sabe que existe isso só lá em São Paulo, aqui em Pernambuco não existe esse tipo de meia nota.
Eu vou comprar meia nota se eu vou ter meio crédito? Não. Você está entendendo? Então, eu tenho um concorrente que ele compra integral e ele vai ter o crédito integral. Como é que eu vou comprar meia nota e ter meio crédito? E aí, na realidade, isso vai mexer onde? Na minha competitividade. É. Então, todas as empresas... Tudo volta para competitividade. Tudo volta à competitividade. Porque lembre-se que empresas fecham e empresas abrem. O problema de um é a oportunidade para o outro. É isso que a reforma vai trazer. Aquelas pessoas que estão se preparando, estão fazendo análise, estão enxugando a casa, estão organizando tudo para sistema, tudo, elas vão sair na frente de quem não está fazendo nada. O contador que já está chamando seus clientes e está atualizando eles sobre as alterações da reforma tributária, sobre o que tem que ser feito, eu não estou nem dizendo que o cliente vai fazer, mas eu acho que como profissional a gente tem que avisar. Entendeu? Das alterações para que ele possa se preparar. É uma decisão interna e é uma decisão difícil, mas é uma decisão que tem que ser feita. A nossa missão é realmente manter que nossos clientes empresários estejam informados, mas claro que toda decisão e todo o cuidado e preparo para a reforma tributária parte deles, né? Parte da organização. É gestão, né? É gestão, tudo é gestão. E tudo já é um movimento muito interessante, né? Quando é que a gente estava vendo tanta discussão assim? Quando é que estava vendo todos os órgãos se juntarem, o fisco e a empresa e o contador e o advogado e discutindo? Isso já deveria ser uma cultura. Sim, também acho. Do Brasil. Então, assim, só por isso a reforma já traz pontos importantes e positivos, porque ela trouxe essa discussão. Empresa não se funciona de qualquer maneira, não se gere de qualquer maneira. E essa necessidade de discussão sempre existiu. Veio nesse momento, mas que bom que veio, né? E a gente sabe que a reforma é a maior mudança fiscal em 60 anos. Exatamente. Então, a gente está na era da tecnologia, na era do acesso. Então, como você falou, a gente não pode dizer agora que o cliente não está mais informado. Nossa obrigação é informar, o cliente tem acesso. Por mais que a gente conviva com níveis diferentes de empresário, a maioria vai ter acesso à informação. Né? Esse vídeo que a gente está gravando aqui, amanhã está no WhatsApp dele. Então, o nosso dever é informar, assessorar e o do cliente também é correr atrás, é buscar informação e fazer desse momento de discussão e de melhoria no geral, para todo o país, porque a mudança da reforma, ela vai ser em todos os setores, né? A gente gostaria de agradecer, né? Chegamos ao fim desse nosso terceiro episódio, assim, que foi uma parceria muito bacana, né? Juntar aqui o setor jurídico, né, com o setor contábil e trazer essa qualidade de alto nível aqui de informações sobre a regulamentação do IBS e da CBS, que de fato é uma realidade para todos os empresários, pequenos, médios, grandes empresários, para todo o nosso país. A reforma tributária, ela traz essa tributação única, né, para todo o país e que de fato é uma realidade, vai ser aplicada e vai estar à frente quem se preparar, quem se organizar, quem tiver as informações e começarem a mudar no agora. Gostaria só que você desse uma palavrinha final, para a gente finalizar o nosso quadro. Né, Érica? Professora Simone, finalizar. Eu quero realmente agradecer, né, a CAP pelo convite, porque eu acho que, para mim, reforma tributária, eu sou uma entusiasta da reforma. Para mim, desde o início, eu estou estudando ela desde 2023 com a emenda constitucional. Eu acho que realmente é a maior mudança que a gente está tendo nos últimos 60 anos, como a Suênia falou. E o empresário que quiser continuar vivo durante todo o processo, e em 33 ele começar realmente a ter uma redução de todas a reforma tem muito problema? Tem. Mas ela também tem muita coisa boa. Uma delas eu gosto da questão de dizer assim, ó, o fisco e o contribuinte, eles vão estar bebendo da mesma fonte. Então, anda errado quem quer. Entendeu? Porque você ter a oportunidade de você emitir um documento fiscal e naquele momento o sistema já dizia, ó, você emitiu o documento errado, isso é fantástico. A gente hoje trabalha sempre no reativo. A gente erra não porque quer, tem muitos empresários que porque a legislação brasileira é altamente complexa e a gente só descobre quando está pertinho de 5 anos, aí vem juros, autuação, multa. Verdade. E a reforma traz isso de benesse, que você vai saber se você está errado naquele momento. Então, você continua no erro se você quer. Isso é bom para o profissional, isso é bom para o país, isso é bom para a empresa. Então, as empresas que quiserem realmente se aproveitar disso e estudar, entendeu? Vai ter aumento, alguns setores vão ter, outros não. E esse aumento e esse impacto, ele depende muito da preparação, de quanto você realmente quer investir nesse momento para andar certo e para calcular da forma que tem que ser feita.
Então, só agradecendo o convite e reforçando que esse debate é muito enriquecedor. A gente não está em lados opostos, a gente está do mesmo lado, que é fazer o Brasil crescer e que as empresas prosperem. Então, é um momento de realmente mudar toda a estrutura da empresa, porque é a maior mudança na forma de fazer negócio no Brasil. E é o momento do empresário e dos profissionais olharem para dentro da empresa com outros olhos, né? Partindo de analisar todos os setores operacionais da empresa e com o intuito de buscar o melhor para cada empresa, para cada empresário. Então, é um momento de trabalhar em conjunto e um momento de sermos otimistas de que, por mais que seja uma mudança e uma confusão no primeiro momento, a gente vai ter bons resultados. E, claro, as empresas que estiverem preparadas e os profissionais é que vão sair ganhando. A gente agradece demais esse bate-papo muito rico, né, em detalhes, e mais do que nunca ficou aqui evidenciado que o impacto da reforma tributária é dentro das empresas, nos contratos que eles têm com clientes e fornecedores, no impacto que as empresas vão ter na gestão, no planejamento tributário. Então, esse podcast aqui, ele vai ser muito divulgado na área tributária, entendo, entre os contadores, mas também com os gestores, né, com os empresários, para eles entenderem a importância deles nesse momento. Obrigada, a gente fica aqui muito feliz em vocês estarem participando dessa série de podcasts que a gente está fazendo sobre a reforma tributária, e estamos de portas abertas para quando quiserem voltar com mais informações, que a reforma tributária não para, né? Não é só isso. Está só começando. Está só começando. A gente aproveita também para agradecer o Porto Digital pela parceria e também parabenizar a CAP, que agora nesse mês de junho está completando 50 anos, uma associação que é muito importante para a nossa Caruaru e região, para todos os contadores, trazendo agora com esse ACAPcast aqui muitas informações relevantes. A gente junta com essa parceria também com o jurídico, que são duas áreas muito afins, que agora com a reforma tributária realmente a gente precisa andar de mão junta, né? Então, parabéns à ACAP pelos seus 50 anos. Muito obrigada às nossas convidadas. E vamos juntos, porque de fato a reforma tributária ela já começou, ela já é uma realidade e ela já existe, já tem que estar dentro das empresas, nos escritórios contábeis e nos escritórios jurídicos também. Muito obrigada e até o próximo. Obrigada.